falar um pouco, Zeca. Vamos embora. Zeca, pergunta tranquila pra começar. Quem que é o Zeca Norato hoje? Alguém prestes a completar 50 anos, que é uma data acho que simbólica, embora se eu fechar os olhos eu tenho ainda 20 e poucos anos e aquela mesma gana assim, de fazer as coisas. Eu sou publicitário, a minha área talvez seja a que mais mudou nos últimos anos como indústria. E não é ser passadista, muito antes pelo contrário, eu gosto do presente, eu adoro o futuro, mas é uma mudança drástica que aconteceu, que muita gente não soube se reinventar e a gente tem um mercado bilionário que ficou para trás, no mercado de grandes estruturas, de grandes agências, de grandes profissionais, de grandes remunerações, que ficou para trás. Eu já tinha feito, então, o dever de casa pela minha própria inquietude de ter outras frentes, então não acabei não sentindo, né? Então o Zeca Norato é esses caras que continuam inquieto como era lá atrás, mas chegando numa data simbólica, assim, que consigo já olhar um pouco, né, de uma forma um pouco mais abrangente, 360 graus sobre essa vida, e com a mesma gana de sempre. Boa. Zeca, publicidade sempre foi um tema assim, cara, os sonhadores, como é que tu transformou toda essa vontade e quando que isso te despertou, assim? Porque depois tem uma virada dentro, né? De ter a tua própria empresa, depois ainda... Foi depois, né? Depois é a parte política, né? Sim. Como é que... Eu não era a minha opção número 1. A opção número 1 era trabalhar no varejo. Minha família tinha uma rede de lojas que chegou a ser a maior rede do Rio Grande do Sul por muitos anos, só que não chegou na minha fase adulta. Ela durou 80 anos, mas não os meus anos de trabalho. Sim. Então, a rede tinha, digamos assim, despertava em mim, e talvez até pelo perfil de todos ali na família paterna, esse perfil talvez mais ligado ao comércio, despertava em mim a ideia de que ia trabalhar com isso, né? Com varejo, com o comércio, e quis o destino, e eu sempre digo que as coisas ruins quase sempre acontecem para transformações boas, né? Perfeito. Na hora é muito ruim, mas depois, se não fosse aquilo, tu não teria virado algumas chaves, né? Com o sucesso se aprende muito pouco, com os tombos se aprende muito, né? Muito. E não era um tombo meu... Ficar bobo, né? Exato, não era um tombo meu, por óbvio, mas também não era um sucesso meu, por óbvio. Mas aquela situação ali... E eu nem sei se seria chamado pelos meus tios, não tô dizendo que tinha nada prometido pra mim, tô dizendo que eu tinha a ideia de, né, ali com 13, 14, 15 anos, eu quero trabalhar no JH Santos. Mas, cara, passou um tempo com essa, digamos... 80 anos. Era de 1917, né? E aí passou um tempo dessa impossibilidade, eu estava naquela coisa de final de segundo grau ali, eu era do Grêmio Estudantil, eu sempre toquei violão, eu era de compor música, eu tinha banda, a área que se aproximava muito disso, porque depois de um tempo surgiram cursos que foram ramificações da publicidade, surgiu a pós-graduação, a graduação em cinema, a graduação em moda, a graduação em música, mas, cara, nos anos 90, quem gostasse de cinema, música, arte, era a publicidade. Eu tô com 43, eu te falei, né? Cara, tu vai olhar hoje a quantidade de cursos ramificados específicos, né? Que vai... Novas carreiras foram surgindo também, é óbvio, né? Mas assim, cara, se na minha época era difícil de fazer o teste... Como é que era? Vocacional, imagina hoje. Exato. Só engenharia deve ter 200 tipos de engenharia e tal. E aí, então, como era um balaio de gato, assim, que reunia as pessoas ligadas à arte, cultura, criação de qualquer ponto de vista e comunicação geral, assim, a publicidade foi uma escolha óbvia naquele momento, né? E também porque a empresa da minha família que eu digo era do meu avô, dos meus tios, meu pai teve pouca relação, era mais novo, mas a empresa foi o maior anunciante do Rio Grande do Sul. Então tinha um convívio umbilical com essa vida de agências de propaganda e de grandes campanhas memoráveis. Então, querendo ou não querendo, a gente tinha esse contato, assim, muito próximo. Então, para mim, foi uma escolha, a partir de então, quando o varejo não era mais possível, a publicidade foi uma escolha que mais conseguia responder às minhas anseios da época, né? Que eu queria criar, eu queria inventar, eu queria me comunicar e queria, de alguma forma, vender. Porque o comércio e a publicidade é a arte que vende, né? A arte que vende, boa, baita frase, porque... Sabe que eu tenho uma palestra quarta-feira agora, e uma delas é assim, porque marketing transversal na FBV. Marketing transversal, por que o marketing deixou de ser alguma coisa lateral e hoje em dia é o centro de qualquer empresa, é onde vende, né?
E aí eu tô refletindo um pouco sobre esse tema, e aí vem bem, tu vê e mata, né? Tipo assim, cara, nós temos que vender. E é óbvio que muitas vezes, eu sempre falo isso, muitas vezes, de forma errônea, se atribuiu à publicidade o compromisso de vender. Não é. Senão a gente faria a vida inteira só promoção, só campanhas promocionais. Perfeito. O Zaffer passou a vida inteira sem fazer um comercial com preço. Perfeito. Então, assim, construção de marca, no rebote, ou seja, no passar do tempo, com a concentração de conceitos, com o volume dessas campanhas colocadas no ar e com a construção de reputação e imagem, acabava resultando em vendas. Então, só assim, essa correção, porque também já se fez muito essa associação no passado e no presente muito mais ainda, de ser uma correlação direta, né? E não era. Era uma consequência, era uma sequela positiva da boa comunicação, da boa publicidade, a venda. E embora a publicidade era um dos braços do marketing, né? Trabalha com logística, com precificação, com outros quesitos que a publicidade não trabalhava. Eu trabalhava com comunicação. Chegava para nós, eu era redator, escrevendo os comerciais de televisão, escrevendo os jingles, escrevendo os spots de rádio. Então chegava para mim já um penso. Assim, criativo tem que tirar da cartola. Claro, e chegava para nós já uma espécie de a empresa já tinha os seus objetivos, tinha um briefing, então dentro daquilo ali tinha que criar a ideia mais original possível, né? E nós estamos falando na época também, daí eu digo com prazer que peguei o final da festa ainda. A festa foi nos anos 80, a publicidade brasileira explodiu, né? Reconhecidíssima no mundo, né? Anos 80, 90, terceiro ou às vezes segundo, terceiro país mais premiado do mundo. E aí nós estamos falando assim de um final desse período que eu peguei nos anos 90 trabalhando em publicidade, com verbas muito, nas grandes agências, claro, verbas muito interessantes para produção. Então, a gente podia realmente pensar em grandes ideias e executar de forma grandiosa, né? Então, só que para isso tinha um filtro maior, né? A exigência era maior. Sim. Eu não podia chegar com um comercial assim, papum, não. Tinha que chegar com 60, 70, 80 roteiros, né? Para poder ter um filtro dentro da agência de 2, 3 que iam ao cliente e só aquele aprovado ia ser produzido. Aí, lindamente, né? Produções caras, grandes, em cinema, em filme, película. Aí nós estamos falando de filmar com Fernando Meirelles, que depois fez... Que depois fez Cidade de Deus, filmar com essa turma toda, né, da publicidade que migrou para o cinema depois, Andrucha, todos esses caras que hoje fazem brilho no cinema. Não só que eu tenha trabalhado, mas é o que se trabalhava na época, aqui em Porto Alegre, o pessoal da Zeppelin e outros tantos. Então nós estamos falando assim de uma época que se conciliava tempo para criar, profundidade na criação e muito esmero na produção, né? Então foi uma escola, cara. Eu vou dar um corte aqui só para como é que foi esse teu processo de adaptação pro cara de hoje, né? 49 e, cara, é agora. Assim, agora assim, é o feito, tá, se planejar um pouquinho, que bom e tal, não sei o que. Pega um pouquinho depois pra nós lá, Rick. Ou manda um WhatsApp pra Biego. E agora, cara, celular tem qualidade de câmera, mas a gente sabe ainda que não é, mas que, né, bem feito vai. Como que foi isso? E depois eu vou querer que tu, cara, fale um pouco mais, assim, lembrar que o público aqui, ele é jovem, né? O cara do bar, o cara da balada, sabe? Tem empresários que a gente vê ainda, claro. E isso foi entre aspas, me assustando depois, que vi amigos meus que, quando nasceu isso aqui, era assim, dar conteúdo para quem quer mudar um pouco de vida. Cara, o segurança que tá começando, a tia da faxina, o cara do bar, não sei o que, barará. E, cara, pelo renome das pessoas que têm vindo aqui, graças a Deus, a gente foi alcançando outros voos. Muito legal. Mas falar sobre um pouquinho assim, o que é reputação, né? E aí, se alguém... E eu falo sempre poder de cognição, infelizmente, que está cada vez mais baixo, né, na nossa sociedade, mas para quem quer entender, assim, reputação pode ser de marca, de pessoa, de não sei o quê, como é que tu trabalha isso. Storytelling, que por mais que se bata na cabeça das pessoas, pô, eu fico enlouquecido quando aparece um post numa rede social nossa, que assim, nada com nada, diz, cara, pelo amor de Deus, pra quê? Pra que fazer? E por mais que eu fale que antes feito do que não feito, mas, cara, qual é o mínimo do pensa? E a gente vem falando, pode vir. Desculpa. Capaz. Quer um café, Zeca? Não. Vou te dar aqui um presente então antes. Vamos cortar tudo aqui. Isso aqui é um dos nossos parceiros da Autêntico, tá? Que ele sempre nos traz aqui. Talvez por isso ainda que o Rick não tenha te oferecido um café, porque tem uma xícara aí pra ti com o teu nome, com outras coisas aí certinho. Gratidão, pra cara. Ver se tu quiser eu vou usar muito, sim. E vou usar e vou marcar vocês. Muito obrigado, Zeca. Mas vamos responder essa tua pergunta aí, essa tua provocação, né? Como é que se adapta a imposição da velocidade, do agora, né? Foi isso, né? Bom, em primeiro lugar,
por mais que a gente, na publicidade clássica, tivesse esse esmero ou essa necessidade até de grande produção, e aí eu estou sempre falando com um recorte das boas e grandes agências com os bons e grandes clientes. Sempre existiu o cliente pequeno, tá? Mas a gente está falando de uma época que a gente tinha basicamente para distribuir a mensagem rádio, televisão, out of home, que é mídia exterior, e impresso, revista e jornal. Quando envolve o eletrônico, então é rádio e televisão. Se tu pegar a televisão, a gente tinha concentração de 80% do investimento estava em televisão. Em 3 ou 4 emissoras, né, de canal aberto, perdão. Então, tu concorria em termos de qualidade e atenção com o que o Brasil inteiro via, com as novelas, com o campeonato de futebol, o Jornal do Almoço e os filmes internacionais, os enlatados, né? Então, a necessidade de grande produção e da qualidade dos roteiros nasce porque até a Globo, muitas vezes, ela fazia um papel... a Globo foi muito importante para a publicidade. A Rede Globo ela é fundamental. Um dia eu posso contar essa história. Ela é fundamental. Muita gente não sabe. Fica à vontade aqui, cara. A gente tem... Porque ela passa a ser uma espécie de um filtro de qualidade. Muitos comerciais eram negados pela Rede Globo que não passavam pelo padrão. Por que acontece? Não adianta pagar. Tu tava vendo uma baita de uma novela escrita por um baita... Porque nós tínhamos grandes novelas. Uma baita de uma novela lindamente escrito, lindamente produzida, e no intervalo não podia cair muita qualidade. Então tu vinha com o mesmo nível de qualidade em película, em cinema, com humor geralmente, para prender, para as pessoas nem notarem a transição do intervalo para a programação, para aquilo ter uma forma assim suave de passagem, ou até para a gente pedir uma espécie de desculpas, né? Porque a propaganda sempre foi algo que interrompeu, né? Sim. Interrompeu a novela, interrompia o filme, plim plim, né? Interrompia o futebol. Então, para interromper e valer a pena, a gente devolvia com humor. Por isso que 99,999 os grandes campanhas e comerciais da história são com humor, né? Uma espécie de dizer, eu vou te interromper um pouquinho, mas vai valer a pena, né? Sim. E aí tu tem que ter muita qualidade de redação, de roteiro para fazer humor, saber escrever diálogos de humor em 10 segundos, 8 segundos, 15, 20 para caber num comercial de 30. Então é uma escola, né? Então isso foi muito importante. Agora a necessidade de velocidade já existia porque a gente tinha que produzir muito, né, para poder alcançar aquele nível. E a publicidade sempre teve uma coisa da urgência, da emergência, sempre pintaram coisas. Mas foi nas campanhas políticas que eu, digamos, me formei na velocidade. Aí nós estamos falando de botar, entre escrever, filmar e botar no ar e rodar, menos de 24 horas, né? Programas inteiros de 5, 10 minutos, né? Como o segundo turno. Isso acontece assim, num dia, entre ter a primeira ideia e ter no ar, né? Já para todo o Rio Grande do Sul, o Brasil, enfim. As campanhas eleitorais. Então, ali, então, até no primeiro momento que eu fiz, eu fiquei ainda chocado, porque vinha daquela escola e como é que... Mas não vai dar tempo de... Não, mas daí... Então, tu tem que ter a estratégia muito afinada e conseguir produzir do jeito melhor possível. Mas a estratégia é que não pode mudar, né? Então, tendo uma consciência sobre o norte, aí a gente vai produzindo de acordo com a demanda. Então, foram as campanhas políticas que já nasceram instantâneas, porque as respostas, a velocidade que as coisas mudam, a própria é diário, né? É tu botar um programa de televisão do tamanho de um jornal nacional diariamente, só que com conteúdos novos, né? E não podendo se valer de notícias, que notícias, as coisas acontecem e tu reproduz, analisa, aprofunda, mas tu tem que criar os próprios fatos, né? Então foram as campanhas eleitorais que me deram uma melhor escola, pós-graduação em velocidade, né? Porque enquanto tu falava, eu tava pensando assim, claro que as coisas mudaram, por exemplo, eu tô com o chat GPT aberto aqui. Hoje... tu tem muito mais ferramentas e tecnologia para produzir aquilo que tu produzia lá. Sim. Então, tu também estava correndo naquela época, só que com as ferramentas que tu tinha. Perfeito. Papel e caneta e... Não, vamos lá. Vamos fazer um comercial, vamos fazer um anúncio, que é algo estático, um anúncio, tá? Um anúncio para 0 hora. Os valores que eu falar hoje, as pessoas nem imaginam. Uma página de 0 hora ou qualquer jornal líder no seu mercado. Tem que ter uma foto. Foto tem que produzir as fotos. Então, tem que chamar um casting... Geralmente através de um fotógrafo já chamava o casting ou das agências de modelo ou de ator. Se fazia, então, a escolha do casting e se produzia. Cada foto que tu viu em
cada anúncio, todo era produzido, não tinha nenhum banco, né? Então tudo era artesanal, né? Sim, sim. Então, só que daí olha a qualidade, né? Grandes fotógrafos, grandes maquiadores, grandes ilustradores. Vamos fazer uma campanha de ilustração e ilustradores. Então tinha o mercado dos ilustradores, dos pós-finalizadores, dos letristas, dos tipologistas para fazer os tipos de fonte, o mercado dos fotógrafos de estilo, que é produto parado, fotógrafo de moda, fotógrafo de produto, de appetite appeal, de alimento. Eram vários nichos, né? E tudo se produzia artesanalmente. Agora tem muito mais ferramentas, cada vez mais com o IA, que a gente vai, até algumas áreas vão desaparecer. Claro. Mas, de alguma forma, é bom ter esse know-how do feito à mão, até para poder demandar, né? Eu gosto muito de uma, não é nem uma expressão, de uma definição que um conhecido meu faz, que diz o seguinte, ó, a IA, ela vai responder aos teus estímulos, né? Tem que saber perguntar e saber pedir. Aí a tua bagagem vai te ajudar a pedir as coisas certas, né? Quando começou essa história, eu tô desde 2023 que eu uso diariamente o ChatGPT, então ele tem... As respostas para mim são muito mais assertivas ao meu estilo, porque ele tem informação de 2 anos já, e eu me emprestei a escrever. Na época que ele não buscava tudo ainda. Hoje eu posso pegar meu canal do YouTube, botar só o link, ele vai ler tudo e vai saber até meu comportamento, né? Ele já aprendeu. Incrível, né? Ele já aprendeu. Só que isso também... as pessoas não vão ser substituídas por enquanto, né? Hoje, dia 18... Até onde a gente sabe. Até onde a gente sabe. Não vão substituir as pessoas. Vão ser substituídas por pessoas que usam inteligência artificial. Perfeito. Né? Isso até agora. Daqui a pouco os robôs a gente não sabe. Mas, né? Então é óbvio que alguém controlando e dando as perguntas certas, o famoso prompt, dando os prompts corretos e melhor afinado, tu vai ter as respostas muito mais rápido, tu vai produzir muito mais. Mas ainda, criatividade é uma coisa que, por enquanto, é nossa. Né? Como é que tu desenvolves? É quando tu tem que... Surgiu ou uma campanha nova, ou um cliente político novo. Tá, peraí que agora eu vou ter que refletir sobre isso aqui. Como é que é o teu comportamento para criatividade? Existiu uma... Eu vou começar respondendo assim. Existiu uma moda nos anos 90 que era um mesão. Então as agências colocavam um mesão para um brainstorm coletivo. Então cada um ia dando ali um palpite, tá? E aquelas ideias iam surgindo e de uma forma coletiva se organizando. E eu tive muita dificuldade de sempre lidar com esse processo, assim, porque eu até... os caras dizem, não, tu te isola e tal. Eu não era o meu processo de criar e nunca foi. Não estou dizendo que eu não colaboro e nem recebo colaboração, não é isso. Mas meu processo de criação sempre foi muito individual. Muito individual. Então, desde caminhar, correr, fazer esporte, nadar... de alguma forma me isolar, já tendo a questão na minha cabeça, né? Sempre foi um processo muito individual e muito, claro, baseado em... Eu tenho uma munição maior possível de informação, mas eu confio demais e uso bastante o feeling, né? Então, assim, a gente também aprendeu a descartar sempre a primeira ideia. Tinha uma escola que a gente é bem, né? E eu dei aula na PUC depois, muito jovem, com 24 anos, fui dar aula de criação publicitária, dei por 10 anos. Até teve um intervalo que eu morei fora, mas nesse período de 10 anos. E que eu dizia assim, olha, eu acho que é muito válido o que eu mesmo aprendi aqui, eu dizia lá na PUC, mas eu não descartaria a primeira ideia. O feeling é uma coisa muito importante. Deixa ela ali... Vamos provocar, assim, outras coisas não surgem, mas ela geralmente, se ela vem de uma forma muito forte, ela se manifesta, ela tem que ser levada em consideração, porque ali tem alguma coisa, sabe? Então, eu desenvolvi muito o meu feeling, a curiosidade, então sou uma pessoa muito curiosa para qualquer assunto, e isso vai te dando uma bagagem, né? Então, o meu processo de criação sempre foi muito isolado, muito reflexivo, mas, por outro lado... Ele nunca foi, assim, muito dolorido. Não estou dizendo que criar é fácil, que eu sou um gênio. Não, não é isso. Mas eu nunca tive, assim, a coisa... Hoje não vai dar, não vai sair. Porque, às vezes, dá uns perrengues, assim. Eu sempre confiei. Então, eu vou daí fazer isso. Uma atividade. Caminhar é a melhor coisa do planeta. A pessoa, porque, eu vou ali no mercado, supermercado, na farmácia. Vai caminhando, se tá com um problema, vai até falando em voz alta que ele vem, cara. Ele vem, cara. Porque tu tá criando, te abrindo pros estímulos que já estão ali, né? E claro que, à medida que o teu filtro também vai aumentando, o nível de exigência, tu vai começando a dizer, mas isso aí não, isso aí já quer. Aí tu vai criando o teu próprio dificultador, né? Mas meu processo ainda é muito...
solitário. Eu vou te dar um exemplo. E não tem nenhum mérito nisso, tá? Mas é que tá, né, Zeca? É o teu jeito, né? Eu já falo porque às vezes o cara diz, o Zeca faz campanha sozinho, a gente faz uma campanha com equipe grande. Tá, mas é que eu me acostumei a trabalhar assim. Então, por exemplo, eu pego uma campanha de governador. É provável que eu escreva ela do jingle ao último programa de rádio e TV sozinho. Por quê? Porque sou egoísta, quero ganhar mais? Não. É que até eu passar, e aí, daí eu prefiro fazer, entendeu? E como tem um processo de acordar muito cedo, né? Meu filho pequeno, que eu acordo antes do sol. Muito cedo, eu uso muito aquele tempo para fazer isso, assim. Um tempo que não tem nenhum barulho, não tem nada acontecendo. Então eu prefiro muitas vezes ter mais trabalho, mas com mais controle, pelo menos na parte que é a narrativa, né? Ou storytelling, como queira, mas que é a narrativa, que é a construção do caminho, assim, do que muitas vezes delegar. E aí, no delegar, tu vai ter que ter muito cuidado para isso aqui parecer que foi, digamos, que tem a mesma linguagem, né? Porque, para quem tá assistindo, não pode parecer que tem várias mãos, né? Tem que parecer que tem uma coisa única, sim, né? Começo, meio e fim. Ainda mais com comunicação política, que tá falando uma coisa muito, né? Tu tem que repetir as palavras certas, ter o tom certo, né? Então, eu acabo, nesse processo mais solitário de criar, acaba sendo também um processo mais solitário de executar. Agora, em todas as 250 mil partes que eu sou um legítimo abobado, não sei nada, eu sei pouco. Puxa, delego, adoro trabalhar em equipe, acho muito legal, valorizo muita gente, formei muita gente, porque acho que daí sim é um ecossistema. Agora, naquilo assim que eu estou em todas as reuniões, eu estou desde que, por exemplo, agora nós estamos há 1 ano e meio da eleição, eu estou desde então já dentro de um projeto do ano que vem, eu conheço as conversas que foram iniciadas, que vão lá na frente. Se eu for passar para alguém, eu tô perdendo tempo, eu já podia estar escrevendo, entendeu? Entendi. Então, o meu processo é não perder isso que eu fui acumulando de informação e traduzir isso em forma de conceito, de frase, de texto, de que for, né? Resposta. Então, é um processo que, para mim, foi, assim, a forma que eu encontrei até de ter um filtro menos julgador, né? Porque no mesão eu tava começando, mas tu joga uma ideia e tem um cara experiente, ele diz, essa ideia é uma merda. Então acho que eu tinha medo desse não, então eu ia fazendo eu mesmo meu filtro, depois eu mostrava pro meu chefe aqui, ó, fiz 10 páginas aqui, ó, vê se tem alguma coisa que presta. Na Combo a gente falou Brain Total, quando fala Brain Total, cara, tá liberado. Hoje, com a confiança e a experiência, eu jogo grandes besteiras no ar, né? Mas no início é mais difícil, né? Claro, exatamente a aprovação. A avaliação, o julgamento, o medo, né, do não ali, tu não tá pronto. Então eu acabei me forjando sozinho, assim. Ô Zé, que eu vi também na tua história que tu trabalhou em grandes agências, né? E depois tu abriu a tua própria empresa. Sim. Como é que foi esse teu processo? E aí também é uma coisa que me perguntam direto. Como é que é essa decisão? Né? Por que tu... Eu falo muito sobre raiva, né? O meu processo foi raiva. Mas assim, como é que foi pra ti? Foi raiva? O meu foi raiva, certo. As minhas maiores conquistas são baseadas na raiva sem tirar nem pôr. Tava mordido? Como é que foi? Cara, porque exatamente por achar que as pessoas que estavam dirigindo a minha vida nessas épocas, elas queriam muito, e eu super entendo, eu fiquei 7 anos no quartel. Sim. Eu entendo muito que o mérito, às vezes, eu era tenente, que tu era um capitão, que os méritos tinham que ser pra ti, eu entendia. Mas que às vezes também eram meus. E as poucas vezes tu tinha que olhar pra baixo e se foi, vinhas. Né? E eu tive, como eu fiquei 7 anos, eu servi em Santa Maria, Livramento e Porto Alegre, eu tive muita experiência com diversos chefes, né? E alguns líderes. E aí, no exército, eu aprendi bem a diferença entre líder e chefe. Perfeito. E aí eu fui replicar isso, só que quando tu não é o dono, tu fica à mercê de alguém, né? De decidir se vai abrir, vai fechar, não sei o quê. Tu conheceu a Farms? Sim. A Farms foi ali que eu decidi que ninguém mais decidia nada por mim. Que eu fui pra lá junto, fazer aquele negócio crescer. No Shopping Total. Me tiraram de uma empresa. Me convidaram, eu estava numa outra empresa da noite, me tiraram de lá e eu fui para lá num projeto totalmente inovador, para 1.500 pessoas, não existia esse negócio. Primeira casa de sertanejo de Porto Alegre e tal. E eu fui para lá como gerente de marketing, que era responsável por lotar casa, ponto. Não é muito marketing, mas assim... Sim. É nomenclatura. É isso aí. E aí... Depois alcancei ali aos passos, ter uma participação. Foi que anos? Nós abrimos em março de 2010 e fechamos em dezembro de 2024. Mas não foi por decisão minha também, eu não participei dessa, assim, vamos fechar. Sim. E aí só fecharam. E aí eu disse, caramba, velho, é assim então tudo acaba, né? E aí eu disse, cara, quer saber, meu?
eu vou fazer e dizer que tem coisas que possam durar 10 anos no entretenimento. Cara, graças a Deus, o Barum nós vendemos com 11 anos, a Feijoada com Samba tá com 13 anos, né? E os novos projetos têm ficado por bastante tempo, assim. Show. Então a gente tem conseguido, eu consigo falar gente porque eu tenho sócios, eu tenho uma equipe, então a gente tem conseguido mostrar que o entretenimento é um lugar também de investimento. Porto Alegre tinha uma fama de lugares que duravam Muito. 6 meses com o Porto Alegrense, depois entrava a gente da grande Porto Alegre, depois falia. Exatamente era esse Era um processo. ciclo, né? Aqui no início, depois... É isso aí, é isso aí. Pelo menos quando eu saí era assim. Não, mas são pouquíssimos, tá? Pouquíssimas casas noturnas que têm 10 anos ou tem duas... se reinventam. Que se reinventam o próprio público, né? Porque assim, 2, 3 anos muda tudo. O cara começou a entrar na faculdade, entrou na faculdade, enfim. Mas a gente deu toda essa volta e eu tava... abri um negócio com raiva. Da raiva, isso. Qual foi o teu negócio? Então, eu saio de Porto Alegre, já tinha recebido convites para morar em São Paulo, que é um lugar que era um caminho meio óbvio da publicidade, mas eu fui pai aos 21 anos para 22, e aí as decisões mudaram muito, assim, a forma de de encarar o próprio trabalho e a carreira, e também de que projetos eu podia embarcar ou rejeitar em função justamente disso. Por exemplo, eu me lembro direitinho que surgiu um convite dos mais legais na minha vida. Eu trabalhando aqui em Porto Alegre, recém o Henrique, meu filho mais velho, tinha nascido, então eu tinha 23 anos, 22, e veio um projeto assim, da agência que eu amava, idolatrava, em São Paulo, e era normal eles fazerem isso naquela época. Como eu era muito jovem, a ideia era assim, não, vem pra cá, tipo, não era nem estágio, mas faz uma experiência aí, dando certo, fica. Eu não tinha esse direito de fazer isso, cara. Aqui eu já tava contratado, carteirinha, ganhando legal, assim, seguro, né? E então eu não pude aceitar. Até tempos depois, meu filho veio falar comigo, eu entendi o que ele quis dizer comigo, embora ele não tenha dito dessa forma, como se ele tivesse de alguma forma atrapalhado os meus planos, porque sempre foi uma coisa que ficou, digamos, faltando no meu currículo ter trabalhado em São Paulo naquela época, né? Eu disse, não, até pra mim foi ótimo por outros motivos, mas naquela época tinha esse desejo. Então eu não fui. Mas anos depois surgiu uma chance, então, de ir para Florianópolis, tocar uma operação grande. E aí eu tinha essa coisa duas coisas. Eu surfava, então, para mim, morar em Floripa, e veraneava em Florianópolis, não tinha muito a ver. Mas tinha essa coisa de, não foi porque eu queria nem na hora, mas eu vou sair pelo menos um tempo de Porto Alegre, porque eu tinha que cortar esse cordão umbilical com a cidade, né? Tava engasgado, assim, eu tenho que sair, cara. E fiquei... Quando eu volto, então, depois de um período maravilhoso em Floripa, um mercado bem menor, tal, mas foi uma experiência incrível. Floripa começando a viver o que hoje tem, né? Tava vendo um grande crescimento ali em 2005. Gente de fora, muito paulista chegando, muito gringo. Melhorando o serviço, que sempre foi um defeito, né, da cidade, a velocidade do serviço e tal. Cara, e quando eu volto, eu ainda faço um período... sendo diretor de criação, então, de uma agência de São Paulo em Porto Alegre, que atendia a maior conta do estado, que era o Big, né? Um varejo grande, Isabela, Big, Ipiranga, grandes contas. Mas eu já volto com a cabeça de não queria mais trabalhar para os mesmos que eu tinha trabalhado, que eu adorava, eu tinha maior respeito, mas não fazia sentido eu voltar. Então, para mim, era uma ideia de liberdade criativa e de ser o cara que criava e também o cara que vende. Né? Tem algumas agências, já tinha na época, o Washington, por exemplo, foi o primeiro. O Washington foi o cara que veio de criação e virou dono de agência. Normalmente os donos de agência eram contatos, pessoas de relações, sim, não exatamente os criativos, mas nunca eram os criativos. O Washington inverte essa lógica nos anos 80. Mas aqui no Rio Grande do Sul foram menos ainda as agências que tinham esse perfil. E eu queria ser uma agência, uma boutique, né? Que a gente chamava, uma agência que o cara que cria fosse também o cara que vende, né? E aí foi para ter liberdade, não tinha raiva de nada, mas tinha liberdade, mas não tinha mais assim, a mesma motivação para trabalhar como funcionário mais, né? Eu queria viver essa experiência. E tinha talvez uma coisa até do meu passado lá, do empreendedorismo familiar que não aconteceu. Embora durante muito tempo eu fui sócio de alguns projetos de academia, de um bar na Cidade Baixa. Olha aí. Mas isso assim, era sempre entrando com 2, 3, 4 amigos. Eu sempre fui testando outras coisas, mas nunca foi a minha principal atividade, né? Então ali chegou uma hora que eu podia juntar a vontade de empreender e o comerciante, que com o nome do meu avô que tenho, queria honrar o comerciante.
e também tem a liberdade criativa. E aí nós fizemos, foi muito bom, né? Ainda pegou um período bem da transição da publicidade, 2007, né? 2010 o Facebook começa mais forte, mas é 2012, 13 que começa a ter uma virada. Ali então de 7 a 10, 11 a gente nadou de braçadas nesse campo, porque era o campo que eu dominava, assim, da criação clássica, né? A agência foi muito premiada, foi legal. Mas, por outro lado, eu também vi o perrengue que é, né? De ter uma operação, de ter muito funcionário, de ter pessoas, outras preocupações, né? Digo, pô, os donos trabalham muito mais que os funcionários. E eu digo, eu tava tranquilo lá num sábado, tinha que me preocupar com uma nota, não chegou não sei do que. Então, isso também foi me tirando com o tempo, né? No início era tudo festa, mas com o tempo foi me tirando também um pouco do prazer. Porque vai burocratizando. Nós, como uma agência de eventos, cara, daqui a pouco assim, tem caralho, reunião de contador de novo, velho. Exatamente. Não é isso, eu quero estar criando o melhor evento final de ano pro Zé Conorato, sabe? Exatamente. Não, tem que sentar com o advogado, com o contador. Foi agora de manhã. Eu disse, caramba, velho, quando é que eu vou começar a trabalhar? Eu fiquei só em pauta, assim, a nota, porque daí o PERSE caiu e aí o imposto agora é 3 vezes mais do que era. Meu Deus, e os clientes, assim, pá. Não, mas eu digo, eu até dizia depois, quando me caiu a ficha, eu digo, puxa, queria uma armadilha pra mim mesmo, né? Mas era uma vontade que eu tinha que ter esse checking, assim, eu tinha que, com 11 anos, eu tinha que ter esse checking. E queria também, 10 anos, e queria também ter a chance, como professor que fui, eu indiquei muita gente pro mercado. Eu era aquele cara, professor que dizia assim, minha missão aqui é botar vocês no mercado de trabalho, então eu indicava muito. Né? O cara passava pela minha cadeira, ou ele trabalhava, ou ele estagiava, ou ele... E aí eu digo, não, com a minha agência eu comecei a dar muito espaço para essa gurizada. Então a gente formou muita gente legal. Isso é mais legal. Muito legal. Então tinha esse caráter meio escola e tinha um caráter assim de talvez exercitar esse lado do cara, que eu sempre fui um cara de reunião, sabe? Porque mesmo nas agências que eu não era dono, eu gostava de apresentar. E sempre foi um valor para quem era criativo, porque a criação muitas vezes é a cozinha, né? O cara tá lá assim, não... Vai apresentar meu roteiro, eu quero apresentar. Deixa que eu E roteiro sempre foi difícil de apresentar, né? Então, imagina tu apresentar um roteiro que tem diálogo, fica tudo truncado, né? Daí chega uma mulher, ela fala assim, daí o cara diz, daí tu tem que contar o roteiro interpretando o roteiro. Encenar, né? Quase. E muitas vezes jingle, por exemplo, eu faço letra e melodia, eu tenho que cantar um jingle batucando na mesa, em situações às vezes com 30 pessoas, 40, era semi-constrangedor, assim, né? Mas a gente enfrentava isso. Como eu gostava de apresentar, já me sentia bem, não é que eu sentia bem, eu achava que era a melhor forma que eu podia honrar aquele trabalho é tentar fazer ele sair, né? Boa. Então a agência foi importante, acho que para isso, para formar pessoas, e tenho maior gratidão por todo mundo que passou lá, mas também para exercitar esses dois lados. Mas, cara, a propaganda mudou muito, as redes sociais entraram para trazer infinitas coisas legais, mas elas também desfiguraram o mercado publicitário, pulverizaram as verbas. Todo mundo diminuiu de tamanho. Mas aquelas que surgiram... Sim, mas a verba é a mesma, pulverizada em 70 vezes mais players. Então, na média geral, baixou os ganhos de todo mundo, baixou os salários, baixaram tudo. As idades baixaram, então juvenilizou, né? Então, a gente não tinha mais os grandes caras experientes podendo se remunerar disso. Então, caiu também... Cara, foi um... Eu disse, já tá na hora de... Já não... E ela se chamava Ama, eu digo, já não amo mais esse negócio, então não faz sentido nenhum nome. E eu digo, só que eu não vou fechar, né? Eu tinha clientes ótimos, uma carteira que eu gostava, clientes que eu respeitava. Então eu fui conversando com algumas pessoas que eu admirava, inclusive com os meus empregadores, 2 grandes agências da cidade que na época ainda não tinham muita força. E eu disse, olha, eu tenho vontade de migrar mais para o marketing político, eu já fazia na paralela, de me dedicar mais para isso, mas eu não quero abrir mão da carteira, assim, né? Não quero que também fique na mão de qualquer um. Tem clientes que a gente formava muito, né? E aí parte da minha carteira foi vendida, né? Para a Paim, a agência da Renner. E outra... Chegou a conhecer o Rodrigo? Claro. E tu? O Rodrigo. O filho do filho do César. Não, sabe que eu não conheço o filho do César? Cara, ele tá bem da altura dessa porta. Eu gosto muito do César e do Marcos Paim, os irmãos, que fundaram a Scala nos anos 70 e fundaram depois a Paim. São gênios, cara. Caras que a gente tem maior admiração. Foram meus empregadores por anos, né? Quando ainda se chamava Paim Lauter Macedo e depois Paim. E, cara, a Paim foi uma escola. Mas daí,
quando não fazia mais sentido, eles compraram os clientes, a carteira dos clientes que interessavam a eles. Outros tinham colidência, conflito, e outros não interessavam, enfim. Mas consegui dar um encaminhamento legal ali. Muitos do que trabalhavam comigo também a gente conseguiu empregar e indicar, né? Então acho que é uma coisa legal também, claro. né? E daí eu me atirei de cabeça no marketing político ali em 2017. Cara, eu vou te dizer uma coisa. A gente tava no off, mas tava gravando, depois vamos ver o que as cabecinhas brilhantes vão fazer aí. Mas eu falei o nome do Ustra, né, e tal, e o Ustra foi um cara que a gente serviu junto enquanto tenentes. E ele sempre foi um cara muito correto. Muito correto, muito trabalhador, muito estudioso, ele se destacava enquanto tenente. Tinha alguma missão assim, cara, tem que montar o museu do Marechal Osório, cara, é o Ustra. Tem que fazer uma apresentação pro general 4 estrelas que vem de Brasília, cara, deixa com o Ustra. Então, e aí, bom, enfim, aí ele, agora, isso era tenente, agora hoje em dia ele é tenente-coronel, aí acabou chefiando lá a segurança do Bolsonaro por um tempo, e aí chegou a missão para ele agora se candidatar para vereador de Porto Alegre. E eu, é um cara da minha confiança, não é alguém que... Não, é uma coisa que... Esse cara que eu servi 3 anos, lado a lado, ombro a ombro, a gente se identificou muito naquela época, eu disse, cara, vamos lá, vou ver o que eu posso fazer, contatos, né, pra te ajudar. Cara, e aí eu vi um pouco mais de campanha, né, assim, eu fui me politizar tarde. Apesar de ter sido de Grêmio Estudantil, tanto no Mãe Admirável, quanto no IPA, quanto no CPUR, que foi onde eu me formei oficial, esses 3 lugares eu fui do Grêmio Estudantil, mas em nenhum deles tinha política. Não tinha... era voto mesmo, assim, mas não tinha um diretor, alguém falando sobre esquerda, direita, por mais que depois tu vai entender isso, mas não tinha nada. E aí eu vi o que é uma campanha. Indiferente se esquerda ou direita, tá? Eu vi a campanha. Jesus amado, velho. O cara tem que estar com muito sangue no olho, querendo aquilo ali mesmo. Como é que foi tua entrada aí, cara? Como é que foi te entendendo com isso e acompanhar? Porque o ritmo é enlouquecedor, cara. A Júlia Zardo teve aqui também, que hoje está secretária adjunta do urbanismo, semana passada, né, que eu acho. E aí eu pergunto, e foi a primeira campanha dela também. E eu disse, cara, a campanha ela é para destruir a pessoa. Como é que foi pra ti, cara? Mas então, naquela lógica do feeling, do ouvir muito as primeiras, né, ideias, ouvir vozes, né, como diz o outro. Eu tinha certeza que eu ia fazer campanhas eleitorais, embora eu não me mexi para isso. Aliás, é uma característica, tá? Isso é pro bem e pro mal, porque às vezes eu acho que tá errado. Eu não prospecto, assim, eu não acho zero errado, acho correto. Eu não prospecto, é meu jeito, eu não prospecto. Mas espiritualmente eu mentalizo, assim. Então eu sei que de alguma forma vai acontecer alguma coisa aqui, eu vou sentindo. E eu sempre soube que eu faria campanha eleitoral, embora eu não tinha nenhum movimento para isso. Trabalhava em agência atendendo clientes empresariais. Gostava de política. Tá. Como eleitor, eu sempre gostei do dia de votar, cara. Não sei lá, pode chamar de louco, de coisa. Hoje em dia parece bizarro, mas eu sempre gostei, cara. Sempre gostei de votar. Achava o máximo votar. E aí começava a ler sobre política, assim, tá, no jornal, né? Tá. Então não era um assunto que eu digo, meu Deus, não, eu olhava. Tive a minha primeira namorada, que virou primeira esposa e mãe do meu primeiro filho, o pai e o tio dela muito envolvidos com a política, o tio deputado federal, o tio foi chefe da Casa Civil e tal, e o pai foi vereador de Porto Alegre. Então, convivi, desde a minha formação de guri, convivendo com isso. Tá vendo a campanha. Mas, sempre de longe. Aí um dia eu tô trabalhando em publicidade normal, tradicional, fazendo uma campanha pro Terraville, lançando Terraville condomínio, nada a ver. E atendimento, né, porque na agência tinha atendimento, mídia, criação, atendimento, ou seja, quem fazia o contato com o cliente era a Dada Comas, filha da Ninha Comas, sobrinha do Dudu Varesso, do teu ramo que tu conhece bem. E a Dada disse assim, Zeca, a minha mãe vai concorrer a vereadora. A Ninha Comas, além de ser a primeira mulher que teve programa de culinária na televisão do Rio Grande do Sul, dos anos 70, 80, foi tipo, bisavó em termos de programa, de todos os programas Que Maravilha, todos os programas, tudo, foi a Ninha Comas. Ela tinha um projeto social, fazia, acho que era sopa ali no Alberto Bins, embaixo do viaduto, perto do Plaza ali, por ano, servindo 5, 6 mil pessoas. Claro que alguém olhou e disse, tu tem que concorrer, né?
Aí a mãe foi convidada, mas tá meio assim, porque também nunca foi num desejo dela, mas daí eu falei que tu tem toda a cara. Eu digo, mas eu nunca fiz, né, cara? Tá, ficou por isso. Aí foi a campanha e o consultor que tava junto, não lembro agora em qual reunião, era um cara que era ligado à política, que tinha uma coluna em Zero Hora, chamado José Barrinoevo, que onde hoje tem a Rosane de Oliveira, era o Barrinoevo. E ele foi então auxiliar a tal da futura candidata Aninha Comas como amigo da família. E aí a Dada comentou, tu tem que conhecer, tem um redator maravilhoso na agência, mas nunca fez campanha. Cara, eu fui lá, não tinha nem o que mostrar pro cara, né? Sim. Ele conversou comigo 2 minutos, cara, feeling, né? E disse assim, tu vai te dar muito bem nisso. Tu tem todo o perfil. E aí, só que tu não vai fazer campanha de vereadora, não. Eu vou te botar uma campanha já de prefeito de Porto Alegre. Então eu já comecei, minha primeira campanha já foi majoritária com televisão, tendo que montar equipe gigante e com um período curto, porque eles tinham acabado de quebrar os pratos com o marqueteiro. E eu entrei, faltava 10 dias pra começar. Então eu já comecei assim, ó. No prazo, sem prazo. Sem prazo, mas já numa campanha. Geralmente você começa de vereador, comecei de prefeito, com televisão, Porto Alegre, tendo que fazer do Dingo, a marca, tudo. Então foi uma escola muito legal. Aí eu fiz a primeira e disse, meu Deus, eu quero fazer isso sempre, cara. Adrenalina. Adrenalina e a coisa do... Eu sempre gostei de campanhas, que é o seguinte, das campanhas, nada contra os clientes pequenos, me perdoem, mas campanhas que as pessoas vissem, cara. Então, assim, que a pessoa pudesse, até não gostar, mas que falasse de campanha política era incrível, né? Tu botava um dingo na rua, estavam cantando, né? Sim. 2 dias. Isso é uma coisa, tu vai numa reunião, tu vai num comício daqui a 3 dias, tem 5.000 pessoas cantando uma coisa que eu escrevi há 4 dias atrás. E aquilo ali foi mexendo comigo, era a forma de ter uma coisa meio novela das 8, assim, né? Tá. E isso, o que mais me atraiu em campanha foi a chance de falar com muita gente. Tá. Né? Claro, fazendo campanhas grandes, porque aí tinha televisão e rádio, sobretudo. E assim comecei. Mas não pensa que eu fiz a campanha daí... A campanha nem, do ponto de vista eleitoral, nem foi bem sucedida. Eu não sabia nada, né? Mas ela foi muito premiada em festivais de propaganda. Tu pode ver, eu entreguei aquilo que eu tinha. Sim. Ideias, mas eu não tinha estratégia política. Depois, com o tempo, eu fui juntar a estratégia com ideias. Mas hoje eu sei que é mais importante até, se eu não tiver os dois, ter estratégia. E uma campanha pobre, criativa, mas com estratégia certa, é melhor do que uma campanha mega cheia de ideias legais sem estratégia. Mas depois, com o tempo, graças a Deus, eu consegui, acho eu, conciliar as duas coisas. Mas na época eu só entreguei criação, né? Assim, o que eu podia dar de melhor. Então, acabou e eu voltei pro meu trabalho, cara, normal. Tá bom, que bom. Fiz um trabalho, pedi demissão, o cara não deixou de, não, vai lá e volta pra cá. Vai ter essa experiência, eu tive um chefe bem legal. Voltei. Quando voltei, achei que não ia acontecer mais. Passou 1 ano, cara, vieram já falar de governo comigo. A minha campanha não bem sucedida tinha chamado a atenção. E fui fazer a campanha do Olívio, governador. Daí já uma campanha grande. E o PT, na época, tinha uma fama das melhores campanhas eram do PT. Por muitos e muitos anos... Desculpa. Por muitos e muitos anos, o pessoal da direita não me fique bravo comigo, mas era uma constatação técnica. As campanhas mais bem feitas, legais, estruturais, eram do PT. Era o pessoal da Casa de Cinema, então assim, Jorge Furtado, era uma turma fazendo um outro nível de campanha, né? As campanhas do Lula eram muito melhores que as campanhas da direita e tal. Então a gente tinha assim, um dia fazer uma campanha de esquerda, então foi muito legal. A partir dali, então, de uma campanha de governador, começou a surgir muitos convites e eu comecei a fazer, então, um trabalho que eu não largava a agência, mas eu também não esperava 2 anos, porque é de 2 anos, né? Municipal, estadual, municipal. Já começou a emendar, me chamavam para fazer preparação para os candidatos do outro ano. O outro ano era campanha, no outro ano era preparação para o outro ano. E comecei um trabalho no marketing político que era preparar candidatos e fazer campanhas, e trabalhando em agência, e dando aula na PUC. E pai de um, por enquanto. Ali, pai de um ainda por enquanto, tá? Então... Eu sempre fui meio 24 horas, assim, porque eu gostava de fazer coisas diferentes, porque o meu cérebro fica estimulado de forma diferente, né? Boa, perfeito. Então eu fui fazendo isso. Até que chegou um ponto, daí claro, daí montei a agência e tal, não fazia mais sentido eu sair onde eu tava pra ir, eu ia fazer ali dentro mesmo, né? E cada vez mais que a propaganda ia pras redes sociais, mais eu ia pra eleição. Mas assim, ó, a campanha eleitoral entrou de uma forma por acaso, mas de alguma forma eu sempre achei que faria. Né? Não sei como, achei que faria. Que nem aula, cara. Eu tava um dia trabalhando na Competência, 2001, acho. E o meu colega mais velho, mas colega no sentido de ser da mesma área, do mesmo departamento, minto, da Paim, de onde eu tinha vindo, eu fui da Paim pra Conta pra Paim, eu fiquei nessas duas variando. E aí você não sabe muito, é quando troca também, quando o cliente troca de agência. Muitas vezes tinha isso, mas também tinha aquela valorização, assim, né? Voltava ganhando mais, ia ganhando mais, né?
Aí, cara, ele dava aula na PUC e era o principal redator da Paim. E ser principal redator da Paim era fazer Renner. Renner, há muitos e muitos e muitos anos, é o maior cliente, não sei se ainda é, junto com o Sicredi, não sei, mas era na época disparado o maior cliente do estado. Então eu fazia assim, para fazer filmes, para tu escrever um roteiro para Fernanda Torres, falar para Fernanda Montenegro, falar para, eu quero fazer com o Evandro Mesquita, pode fazer, tu quer fazer com quem tu quiser. A liberdade de verba e de qualidade era incrível, né? O diretor que tu quiser. Então foi sempre um sonho trabalhar com o Renner. E ele era o cara então, o principal daquela agência e dava aula na PUC. Ele vai para São Paulo. E aí eu pensei comigo assim, acho que vai acontecer alguma coisa. Me chamaram para dar aula no lugar dele e para voltar ir pro lugar dele na Paim. Então, as coisas da vida, assim, né? Então, é por acaso a aula e a campanha, mas de alguma forma a gente sempre sabe, eu acho, cara. Se tu parar e se tiver conversar direitinho e te ouvir, tu sempre sabe o que vai acontecer, cara. Eu concordo contigo. Concordo que às vezes é um feeling meio torto, assim, mas tu sabe, cara. Não sei. Tu tem uma... Né? Depois faz um sentido ali na frente, né? Eu concordo contigo muito nessa parte. Eu às vezes eu tenho que me segurar, né? Porque eu tenho que ficar participando o tempo todo. Mas muito, velho. Não, tipo, de ir assim, cara, não tô entendendo muito bem, mas é pra cá. Cara, eu falo tantos anos, né? De ir pro Rock, de ter um Rock in Rio. Cara, a feijoada começou com 300 pessoas. Exato, cara. O ano passado tava com 21 mil. Olha aí. Então, assim, cara, tempo. Cara. Né? Tempo, entender que nós estamos no Rio Grande do Sul e tal. Mas muito legal. O que olha, 1 hora já quase. Principais desafios, que assim, quem tá nos vendo... Então, eu acho que eu falo assim, vamos chamar de publicidade tradicional, tá? Que é cliente empresarial, e depois da política, assim, cara... E de novo, né? O cara que tá nos vendo aqui vai te julgar porque fez campanha, ou porque eu falei do Ustra, cara, eu tô nem aí, não tô nem um pouco preocupado. Eu fiz depois pra todos os partidos, né, cara? Por exemplo, todos não, assim, PCO nunca fiz, assim, mas assim, da esquerda para a direita, do Olívio para as campanhas do Zucco, do Heinz, senador, super à direita, a campanhas de PT, PDT, etc. Então eu trabalhei para todo mundo porque eu sou um profissional, né? E se fosse me enquadrar em algum campo, seria um campo centro, assim, um lugar que em algumas coisas eu concordo com um lado, com o outro, e acho que a gente tem que ter a ponderação, assim, né? Eu não acredito que nenhuma verdade está nos extremos da vida, né? Assim, mas por uma questão de afinidade profissional recente, por uma questão também de um viés mais empresarial, assim, acaba que eu sendo mais chamado hoje para as campanhas de centro-direita, né? Do que qualquer outra coisa. Os ensinamentos, assim, os desafios, na verdade, assim, a parte que pouco se fala, né, de tanto, assim, publicidade, ser empresário de publicidade depois, e depois a parte de ser um publicitário político, assim, cara, olha só, e é isso que eu falo, né, cara, é o Zeca, não adianta dizer assim, cara, o cara já tem trajetória nesses dois segmentos. Cara, mas eu me acho um aprendiz na publicidade hoje, não política, por tanto que mudou, né? E já pensei, inclusive, em parar de criar. Assim, e hoje eu nem tenho uma rotina de criar para publicidade. E nem tenho agência, mas eu tenho clientes que me procuram, sempre tem ainda. Então eu dou um norte, eu dou um caminho, dou insights, tá? Ou às vezes pego para fazer aquele trabalho. E faço muito isso, assim, comecei a fazer, eu gosto muito de fazer isso. Vamos dizer, me chamou lá uma grande rede para fazer um reposicionamento. Eu não tenho agência, não tenho agência, não vou te atender no dia a dia lá depois. Não, mas a gente quer um reposicionamento. Faz o reposicionamento, traga uma equipe de uma empresa legal de tráfego, outra não sei do que, como minha. E ali, quando tiver tudo azeitado, eu indico eles para tocarem a conta, faço a aproximação para o cara ficar confiante também. E muita gente está com boas carteiras de clientes, sempre porque clientes que eram meus, mas que eu fiz ser de outros que estão com mais tesão, assim, mais jovens. E tem, talvez, assim, grande capacidade, mas ainda talvez não tenham o trânsito para ter essas oportunidades. Né? Para ter essas oportunidades. Claro. Então, assim, o desafio hoje da publicidade é conseguir ter profundidade com a questão do imediatismo. É conseguir criar no mundo das trends, assim, né? Que se a lógica da trend é repetir o que é tendência, tu não cria mais, né? Porque criar é fazer algo, ir pra praia quando estão indo pra serra, né? Então,
criar ficou mais desafiador. Tem muita gente se dizendo, criativo não tem nada disso aqui. Isso aqui eu já vi em 75, 80, e melhor ainda. Uhum. Eu não posso ficar olhando muito, que eu sou muito crítica, porque eu acho tudo meio médio, baixo, né? Uhum. Mas não é o olhar que se tem que ter hoje. Então eu me afasto, assim, para ter esse julgamento menos deslocado do tempo, assim. Então o desafio hoje é conseguir ser criativo no ponto de vista da inovação, da ideia, com tantas ferramentas, ou tantos policies, assim, né? Que tem que ser uma coisa que repercuta, que é ou repetir uma trend, ou ter a velocidade absurda, ou o nível de produção mais baixo, embora a IA agora dá uma compensada, né? Mas acho que o desafio hoje é ser relevante do ponto de vista de criação, apesar de tudo isso, né? Muito difícil, né? Muito difícil. Bem Muito difícil. E outra, e conviver bem com isso, né? Tem vezes também que eu também demorei pra criar, mergulhei fundo e não precisava. Entendi. Eu perdi um tempo na vida que não volta mais, né? Uhum. O cara estaria satisfeito com a primeira ideia lá que eu descartei. Uhum. Mas é o cacuete ainda daquela turma que trabalha comigo hoje diz, Zeca, mas isso é só pra hoje. Mas na nossa mente eu quero fazer. Tá, então faça aí, porque senão eu não quero envolver com isso aí. E o desafio na política é 2, né? Um é ficar longe dessa loucura, né? Essa loucura da polarização, Tinha gente que me cumprimentava e que não me cumprimenta mais, porque tu não sei o que fez a campanha, porque não sei o que. Recebo mensagem assim, eu te admirava, mas agora. Meu Deus, só tô fazendo um trabalho, né, cara? Uhum. E tem isso, uma loucura, assim, né? Uma loucura. E o outro lado é conseguir. Tem cada vez mais formas de distribuir a mensagem. Então, tu conseguir ser up to date com tudo. Sim. Aí vem a coisa aqui do nervosismo, né? Da ansiedade que gera uma campanha. Mas tem que estar no TikTok. É impossível tu ter um controle sobre tudo. E como o trabalho do marqueteiro basicamente é ter o controle da narrativa o tempo inteiro e estar presente intelectualmente para ter as respostas, gerenciar as crises e ter controle, o braço tá ficando curto, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Uhum. Embora eu já sei também que 90%, 80% não daria pra desconsiderar e concentrar no meio aqui, que tava tudo certo. Que que assim, tem o TikTok, tem o Kawaii, tá, mas Kawaii, quem é que tá lá, né? Então, gera um esforço pra fazer bem feito lá, que podia ser usado às vezes pra fazer mais aqui, né? Uhum. Eu acho que aí volta pra aquela fala quando tu começou, né? Cara, é Globo, SBT, e, cara, acabou. Tipo assim. Então eu acho que também sempre tá surgindo coisas novas, né? Redes sociais novas e tal, e os caminhos por dentro das antigas. E a gente sempre tá ligado. Zeca, pra gente encerrar, assim, o cara vai começar na publicidade agora. Com esse monte de coisa que agora todo mundo tá dizendo assim, não, precisa só do chat, não precisa de mais nada, faz tu. Eu sou totalmente contra isso. Apesar de falar muito sobre o ChatGPT, mas é muito claro para mim que é só mais uma ferramenta, entendeu? Assim como foi antigamente, não tinha máquina, não tinha carro, né? As coisas foram surgindo e o ChatGPT vem uma nova inovação, assim. Cara, cara, olha só, já deu aula, já fez as grandes agências. Qual o caminho, assim, cara, presta atenção nisso, ou tem o teu ritual, sabe se respeitar, o que tu diria, assim, cara, olha para esse lado, não... Eu não sei se eu recomendaria hoje alguém a fazer publicidade. Perfeito. E eu digo o curso, porque as coisas mudam tanto e a lógica já mudou, que talvez vivenciar essa experiência num estágio ou num aprendizado mais no modo mão na massa seja melhor do que dedicar 4 anos. Aliás, eu não estou acreditando mais nos cursos de 4 anos, né? Tirando exceção de medicina, que é 6, e cursos que tenham uma evidente preocupação com uma série de conteúdos que envolvem vidas e tal, um engenheiro fazer uma ponte, né? Não estou também fazer um curso online técnico de um dia, mas os demais cursos, 4 anos nem comporta mais no tempo que a gente vive, né? Por isso que as universidades, elas estão a cada ano perdendo alunos, né? É o grande desafio das faculdades, né? O que vão fazer com esse monte de prédio? Mas isso aí esse é outro podcast. Porque ficou antigo, né? Há 4 anos que se resumisse em 6 meses dava um belo de um curso, né? Acho que mais cursos técnicos, talvez mais práticos, né? Mas eu acho que a minha... Quem sou eu para dar uma dica, assim, mas a minha sugestão seria a pessoa também se ouvir mais. Sabe aquela coisa do... tem que fazer o que gosta, o outro diz, não, nem sempre, né, tem que fazer o que tem mercado. Eu acho que nenhuma coisa nem outra. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que tenha mais, faça mais sentido para nós.
E aí tu faz o teu mercado, né? Se eu tenho gente próxima de mim, assim, que fez, por exemplo, um curso de direito, porque de alguma forma era uma imposição, assim, das pessoas na volta, e não quis nem fazer a carteira da OAB, nem advoga, nem participou de concurso nenhum, e se talvez fizesse, tu seria um advogado mediano, porque um pouco frustrado, um pouco tal. E o cara pode fazer, às vezes, de um hobby virar um business, e a pessoa pode ter um lindo numa carreira, porque tem um pouco de prazer. Então, acho que não é só fazer o que gosta, mas também entender aquilo que tu faria mesmo que não te pagassem. Tá. Se tu conseguir botar no teu horizonte aquelas coisas que tu... Tá, acabou o dinheiro no mundo. A troca agora, se cada um tem que ter uma atividade, mas não tem remuneração. Tu vai comer bem, viver bem. A maioria trocava de profissão, que não faria aquilo que faz hoje. Concordo. Então, o que tu faria quando se não existisse dinheiro e tivesse que ter uma atividade, não pudesse ficar só deitado? Provavelmente aí vai ter uma atividade ou um segmento que pode te trazer prazer e dinheiro, né? E consequências comerciais para tua vida. Acho que esse é um negócio importante, porque a vida é muito curta, as pessoas acabam escolhendo muitas vezes por questão familiar, acham que existe um mercado já delimitado, os mercados mudam, cara, vão mudar, tem profissões que vão acabar. Com certeza. Então não adianta olhar, isso tem mercado, não tem mercado, tem mercado, se tu fizer. Agora... Uma coisa que eu queria também, aproveitando, tu nem perguntou, mas eu queria deixar uma... Eu acho que a gente também tem um desafio, e é um desafio muito meu, assim, de administrar a ansiedade no sentido de tem muita coisa legal para fazer, tem muitas oportunidades, eu vejo cada vez cada ano que passa tem mais oportunidade, né? Porque surgem mais meios, mais frentes, mais ferramentas, né? E conseguir também ter... mais foco em algumas coisas, mais profundidade em algumas coisas. Então, eu digo que eu vivi o ônus do bônus. Né? O bônus de ser alguém, graças a Deus, e não é eu que estou falando, posso falar tranquilamente, muito bom no que faz, entendedor do assunto, por exemplo, marketing político, muito capaz, criativo e tal. E aí sempre sou muito demandado. Né? E aí, muitas vezes, eu entrei em muitos projetos, assim, sabe? Que hoje, assim, olhando, talvez com mais experiência, talvez eu não tivesse entrado, pelo menos não concomitantemente. Mas nunca foi uma busca, nenhuma coisa assim, sabe? Do tipo de ganância, muito antes pelo contrário. Mas vai chegando, que legal, e aí o cara que gosta de fazer, gosta de ter ideia... Então isso é uma coisa... Com alguém da minha equipe lá sobre eventos corporativos? Não, mas não é o ônus do bônus? A gente não prospecta. Se vem é porque as pessoas gostam. Então, as pessoas que vieram até mim, pode ter certeza que elas vieram porque quiseram. E aí eu procuro ter cada vez mais com a experiência um pouco mais de filtro. Eu sempre vou fazer mais de uma coisa porque tá na minha natureza. Mas para poder também ter um pouco mais de paz, assim, né? Mas é uma característica, assim, que me dá muita vontade de fazer as coisas, né? E eu digo que eu não sou ninguém, cara, mas eu não vim aqui a passeio, cara. Eu passei depois, na eternidade eu passeio, eu quero fazer. E esse fazer pode ser coisas pequenas, médias, grandes, mas fazer, tirar do papel, ver como é que é, um segmento novo, entrar, aprender, daqui a pouquinho já tu tá em outras frentes, aí não gostou, recolhe, vai pra lá. Eu acho isso importante, me mantém vivo, assim. Eu vou aproveitar que tu me deu mais um tempinho, é 1h10 agora. Vamos falar 10 minutos, já que tu tá falando dessa parte de testar e tal, entretenimento, né? Paleta Atlântida, como é que foi... Como é que esse desafio chegou? Como é que tá tocando? Cara, chegou de uma forma mais pra fazer o reality show, né? A gente tinha... O evento já acontecia na praia, eu ia lá como veranista e tinha conhecido o Luciano Leon porque ele era da política. Né? O Luciano fez um curso comigo, né? Fez um curso e se inscreveu numa mentoria, deu uma entrada, ele sempre fala isso, e não foi mais... Aí um dia, passou um tempo, tipo, esse cara deu uma entrada e não veio mais. Eu liguei pra ele, cara, eu tô com dinheiro pra te devolver. Ele, sério, cara, tu me ligou ninguém liga pra devolver. Eu digo, tu não fez? Aí ele disse que ali eu ganhei os pontos com ele que faltavam. E aí, cara, ele um cara que a gente tem que fazer um reconhecimento, né? Muito virador, muito faz acontecer e tal. E aí ele disse, olha, eu vou levar o evento agora, eu quero transformar em produto, em conteúdo. E eu quero fazer um reality show, cara. Não, primeiro ele me ligou e disse, eu quero te ver na TV, cara. Assim que ele falou. Eu, como assim? Não quero nos bastidores, eu quero que tu apareça na TV, tu tem conteúdo, coisa de... não tenho essa vontade.
Mas vamos conversar. Aí fomos conversar, ele já tinha engatilhado uma conversa com a Record sobre o... Ele é esse estilo Lud, ele já voltou o negócio. Mas ele não era pra me apresentar. Daí o reality show, eu digo... Beijo, Lu. Um beijo. Aí ele disse, onde é que é? Na Record. Eu digo, eu vou contigo. Porque a Record foi minha cliente por anos como agência. Eu entendia de comunicação ali da parte que ele não sabia. Mas eu fui na reunião pra ver como é que tava o andamento da produção do reality. E nós chegamos à conclusão que não tinha nada assim como a gente queria. Aí ele olha pra mim, o cara da Record olha assim, por que não faz? Deixa eu pensar um dia, daí fiz. Aí foi muito bem o primeiro, né? O que eu fiz? Eu montei uma equipe, eu dirigi, roteirizei, mas aí fizemos o primeiro, daí surgiu a ideia do segundo. Então essas coisas que tu sabe dele, da gente. E o que eu quero dizer também com esse não planejei, não tem nenhuma expectativa, não é isso? Por que não, né? Por que não fazer, né? Por que não tentar... Eu nunca tinha dirigido um programa, um reality show. Não é nenhuma coisa que eu assistia, esse tipo de programa. Mas por que não tentar? Por que não fazer? E aí eu gosto dessas coisas que me desafiam, assim, sabe? Então os caras me dizem, tem que fazer um programa hoje do agro, que é uma coisa que tá muito na minha cabeça, o agro. Eu acho que o negócio que é... Eu ainda vou fazer alguma coisa com agro. Não sei se é programa ou até ser um pequeno produtor. Mas se caísse no meu colo hoje ter que fazer um negócio de um segmento totalmente... Eu faria. Eu diria sim, depois ia ficar com um puta arrependimento. O que eu inventei de fazer isso? É que nem eu com a palestra do marketing transversal. Sabe aquela coisa da montanha-russa assim, ó? Por que eu vim, cara? Que merda, ideia de merda essa. Mas depois é divertido, né? Claro que depois, porra. E as histórias pra contar vêm desses perrengues, assim, né? Com certeza. Tenho 3 dias pra montar um negócio que demoraria 1 ano. Acho que me sinto vivo fazendo isso, cara. Cara, eu num dia desses aí fui soltar de paraquedas, não contei nada pra ninguém. Acordei sábado de manhã, na mesma história. Tipo, eu tô tão na rotina, que eu não sou mais dono de mim. A pauta me manda. Eu disse, não, cara, acordei de manhã, eu tava namorando ainda. Eu também tenho um filho Henrique, só que ele tem 1 ano e 10 meses. Ah, que legal. E tem um e o outro é o Bernardo, que tem 4 anos. E era antes deles, né? Porque Sim. eu tinha moto, tinha tudo, né? Fazia todos esses negócios de aventura, tentava fazer. E aí teve um dia que eu tava namorando com a Fê e, cara, eu só acordei. Entrei no carro, botei o salto, que é em Novo Hamburgo, peguei o endereço e nada pra ninguém. Só contei depois que tinha o vídeo. Isso, cara, fui lá saltar. Pra mostrar que eu tava. Que eu que mandava em mim. Tipo assim, Se tu morresse, ninguém ia nem saber. Não, aonde cara, tá. tava saltando, cara. Tava lá, eles tinham meus números, ia ligar pra alguém lá. Deve ter, acho que tinha nem número de emergência quando vai voar, é a mesma coisa. Liga pra alguém se acontecer alguma coisa. Mas aí deu tudo certo e, cara, foi muito engraçado, porque às vezes o cara tem que se. Tem que se desafiar mesmo. Com certeza. Eu abri um restaurante português sem nunca ter cozinhado. Sério? O Amorim ali, na Hilário Ribeiro com a. Como é que foi? Vai fazer 2 anos. Cara, estamos aprendendo, tomando na cabeça 2, 3 meses. Aí depois recupera. Aí a gente vê. Claro, tu tem que segurar o entretenimento, que é um restaurante para 50 a mais. Tipo, tomando pau nos vinhos, os caras querendo tomar vinho de 5 mil, a gente tinha vinho de 500. E aí Sim. Tu vai aprendendo, vai gesticulando. Mas tá indo bem. Tá indo. A gente tá. Fica lá, cara, eu gosto de comida, eu nunca fui lá, cara. É que ele, pra restaurante ele é novo ainda, né? Não fez nem 2 anos. Ele faz 2 anos em novembro, agora de 25. E então a gente tá, cara, é isso aí. Parabéns pelos teus. Sei que tu é um empreendedor, um cara que é respeitado aí, cara. É uma honra estar aqui. Eu que agradeço a tua presença aqui, cara, por tudo que tu fez aí, tudo que tá fazendo. E com certeza daqui a pouco a gente vai se cruzar em alguma coisa aí. Obrigado. Zeca, muito obrigado mesmo. Te agradeço, cara. Gente, muito obrigado por ter chegado até o final. Agradecer aos nossos patrocinadores aqui, a Red Bull, Espírito Santo, lembrando que tem 15% de desconto no código VinhasCast, lojas físicas, qualquer loja do estado ou online. Academia Rafael Toro, que aliás tem prova em seguida lá em São Paulo, que nós estamos produzindo também um evento para eles lá. E Estúdios Combo, que é aqui onde a gente realiza todos os nossos episódios. Querendo gravar um episódio ou fazer seu conteúdo, só chamar aqui no @ que a gente passa o orçamento para vocês, certo? Beijo do gordo, até a próxima. Zeca, beijo pra alguém, alguma coisa que tu queira mandar, ou... Pros meus guris, cara, o Henrique, o Tomás e o João. E pra Jaque também, mas os meus guris são a razão da minha vida. Com certeza. Então tá, gente, obrigado, Zeca, mais uma vez. Beijo do gordo.